A paz de Cristo, povo de Deus, louvado seja Deus por mais um dia de jornada de fé. Você que é novo no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Assim você estará participando de uma jornada de fé, de crescimento espiritual, e você estará se aperfeiçoando para o governo de Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo voltará em breve. Está escrito em Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Eis que venho em breve. Felizes são aqueles que guardam as profecias deste livro. Portanto, creia que Jesus Cristo voltará em breve e prepare-se para a volta dele. Guarde as profecias da palavra de Deus. Creia que cada profecia vai se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Portanto, aperfeiçoe-se na graça, no conhecimento da verdade. Aprofunde a sua consciência no Evangelho de Cristo. Vamos à palavra de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 18, versículo 18. Jesus e o homem rico. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Não há ninguém que seja bom por natureza. Só tem um que é bom por natureza: Deus. Eu e você podemos fazer o bem, mas a nossa essência natural não é boa, é má, porque nós já nascemos com a natureza pecaminosa, herdada dos nossos antepassados. Os nossos antepassados também eram pecadores e, posteriormente, nós nascemos pecadores. Quando você faz o bem, isso não te torna uma pessoa boa. Pelo contrário, a gente, mesmo fazendo o bem, permanecemos pecadores, porque o pecado está entranhado na nossa natureza, entranhado em nosso DNA. O ser humano é pecador por natureza. Só tem um que é bom, só tem um que é perfeito, só tem um que é santo: Deus, o Todo-Poderoso. E somente Ele pode nos salvar dos nossos pecados. Somente Ele, por meio de seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, pode nos purificar de todo o pecado, de toda maldade. Veja só, o jovem rico se achava importante, se achava bom. E ele falou com Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele perguntou isso porque na cabeça dele, ele merecia a salvação, a vida eterna, porque ele era um cumpridor da lei, era uma pessoa honesta, íntegra, perfeita aos olhos dele. Aos olhos dele, ele era tudo isso. Mas aos olhos de Deus, todos nós somos pecadores. Porque só Deus é perfeito, só Deus é santo, somente Deus é bom. E Jesus Cristo respondeu categoricamente para o homem rico. Versículo 19. Por que você me chama bom? Por quê? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse o homem rico. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. Ou seja, ele já se considerava digno da salvação.
digno da vida eterna. E ninguém é digno. Só Jesus Cristo é digno por merecimento, por meritocracia, porque Ele conquistou a nossa salvação na cruz do Calvário. Quem merece toda honra, glória, louvor e majestade é o Senhor Jesus. Nós, humanos, não merecemos a salvação. A salvação não é por merecimento. A salvação é pela graça de Deus. É um presente que Deus outorga, que Deus entrega para aqueles que creem na mensagem do Evangelho. Se você crer, meu caro irmão e irmã, na mensagem do Evangelho, você viverá eternamente, não por obras próprias, não por merecimento, mas pelo sangue do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. É pela fé em Jesus que nós obtemos a salvação. A salvação é unicamente pela graça. A cooperação da nossa parte com a nossa salvação é a fé. Precisamos somente crer. Crer somente. Só precisamos ter fé no Evangelho e nos entregar a Cristo Jesus. Quem faz todo o processo de regeneração, de santificação, de justificação, de perdão de pecados, de glorificação, é o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo em nossas vidas. A salvação é uma obra do Senhor Jesus. Ninguém é salvo por merecimento. Então o jovem, o homem rico, disse: a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Por que Jesus Cristo falou isso? Porque Jesus Cristo sabia que aquele homem rico tinha o seu coração voltado para as riquezas. E esse é o problema do ser humano. O ser humano se apega a coisas superficiais, a coisas materiais, terrenas, que com o tempo se acaba, com o tempo envelhece, a traça pode corroer, a ferrugem pode corroer os bens materiais, o patrimônio, as riquezas terrenas. O nosso coração tem que estar voltado para aquilo que é espiritual, o reino de Deus e a sua justiça, a salvação da nossa alma, a vida eterna. Mas o coração do homem rico desse texto estava apegado aos bens, apegado à riqueza que ele possuía. Não é errado você ter patrimônio, riqueza, bens materiais. Pelo contrário, se você estudar e trabalhar honestamente, você pode conquistar suas coisas para esta vida. Mas não coloque o seu coração nas conquistas materiais, porque o que é material com o tempo se deteriora, com o tempo se acaba, enferruge, entende? Portanto, devemos depositar a nossa fé em Jesus Cristo, nos voltar para aquilo que é espiritual, para a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Senhor da vida, o Pai da eternidade. Quem se apega a Ele viverá eternamente. Tira o teu coração das coisas supérfluas, das coisas terrenas, mundanas, e se apegue com Deus. Os bens materiais você pode possuir, mas não seja possuído pelos bens materiais. O problema não está na riqueza em si, e sim na avareza, na cobiça, na inveja, na ostentação dos bens. Esse que é o pecado. Não é errado você ser rico. Errado é você ser um rico que fica ostentando os bens, como se isso valesse de alguma
como se tivesse algum valor, entendeu? Como se valesse de alguma coisa diante do reino de Deus. Diante do reino de Deus, o que é material não tem valor nenhum, porque o reino de Deus tem a sua essência espiritual e não material. Entende? Então, compreenda de uma vez por todas. Você precisa depositar sua fé em Jesus Cristo e amar a Jesus mais que tudo. O problema é que tem muita gente que ama os bens materiais, que ama a riqueza mais do que a Deus. Aí comete o pecado da ostentação dos bens, da cobiça, da avareza, o amor ao dinheiro. Tem gente que ama tanto o dinheiro que tem uma coragem descabida de assassinar o outro pelo dinheiro, pensando em dinheiro, como se isso adiantasse de alguma coisa. Gente, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? O que adianta acumular patrimônios, riquezas e no final, quando morrer, a alma ser condenada à separação eterna de Deus? Não tem vida sem Deus. Você quer viver separado de Deus? Não tem como viver separado de Deus. É morte, é condenação, é inferno. Você quer isso para você? Claro que não, não é verdade? Se você tem uma boa consciência, não vai querer isso para você. Então tira o seu coração das coisas terrenas, das coisas pecaminosas deste mundo. Não ame as riquezas, ame a Jesus. Possua riquezas, mas não seja possuído pelas riquezas. Eu quero que você digite nos comentários: eu posso ter dinheiro, mas não posso ser possuído pelo dinheiro. Assim você vai entender o que eu estou falando aqui. Amém? Repita comigo: eu posso ter dinheiro, mas não posso ser possuído pelo dinheiro. E tem muita gente que é possuída pelo espírito mamon, pelo dinheiro, pela riqueza, e acaba trilhando um caminho de perdição, de cobiça, de avareza, de ostentação, de vaidade, de prepotência, de soberba, e isso não termina bem. Não termina bem. É um caminho que leva ao precipício abaixo. Cuidado com isso. Muito cuidado. O problema não está nas riquezas, e sim no amor pelas riquezas. Quando a pessoa ama as riquezas mais do que tudo, ela fez das riquezas o seu Deus, Mamon. Resultado, a pessoa se perde na própria cobiça, na própria avareza. Veja só, versículo 22. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E eu pergunto, por quê? Porque a maioria dos ricos amam o dinheiro. E dinheiro não é para ser amado, é para ser usado. Você trabalha o mês inteiro, recebe seu dinheiro, tira o dízimo, paga suas contas e poupa o restante. Mas não ame o dinheiro. Dinheiro é para ser usado e não para ser amado. Quando a pessoa ama o dinheiro, ela se torna gananciosa, se torna avarenta, se torna idólatra, porque passa a adorar o dinheiro e a viver em função de acumular dinheiro, patrimônios, sem pensar nos outros, sem compartilhar com os pobres, sem compartilhar com os necessitados. Ou seja, a pessoa se torna egocêntrica, egoísta, só pensa nela. E riqueza é para ser compartilhada e não para ser acumulada, e aí a pessoa morre e fica o acúmulo de dinheiro. A pessoa nem leva o dinheiro para a sepultura. Não tem como levar. Nós viemos a este mundo nu
e sairemos nu, sem nada, porque nada nos pertence, tudo pertence ao Autor da vida, ao Criador do universo, ao Senhor de todas as coisas, Jesus Cristo. Tudo pertence a Ele. Amém? Versículo 25, e aqui eu termino. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Do que um rico entrar no reino de Deus. É claro que aqui Jesus não está generalizando. Ele está falando sobre aqueles que amam a riqueza, que fazem do dinheiro o seu Deus. Você pode ser uma pessoa rica, pode ter uma condição favorável através do seu suor, dos seus estudos, da sua dedicação. Pela graça de Deus você pode ser próspero, mas não seja possuído pelo que você tem. Não se torne materialista, egoísta, vaidoso. Não se torne soberbo, orgulhoso, prepotente, não. Seja humilde. E quanto mais riqueza você tiver, mais bondade, caridade, solidariedade você tem que ter. Mais humildade você tem que ter. Quanto mais responsabilidade, quanto mais riqueza você tiver, mais compromisso em fazer o bem aos pobres você tem. Use sua riqueza para fazer o bem. Use sua riqueza para estender a mão aos pobres e necessitados. Deus te abençoe com esta palavra e vamos ao Salmo de hoje, 92. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Salmo 92. Eu declaro a bênção de Deus em sua vida. Sejam todos abençoados, com paz, com saúde, com prosperidade, com salvação, com vida eterna, com vida em abundância. Sejam todos abençoados, em nome do meu Pai e meu Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e quem crê diga, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e graças a Deus. Diga glória a Deus. Me diga aí, por gentileza, nos comentários se você está gostando
se você está apreciando, se você está aprendendo, amém, alguma coisa neste canal. Por favor, eu peço um feedback. Peço que você me responda nos comentários o que você está achando do trabalho realizado neste canal. E se você está apreciando, gostando, aprendendo, compartilha. Vamos compartilhar o conhecimento da palavra de Deus, da simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples, assim como Jesus, porque o Evangelho é Jesus. Até amanhã, ao meio-dia, dando continuidade à jornada de fé do mês de julho. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus e não esqueçam-se de dar glória somente a Deus.